Senhor que no final dos tempos o amor esfriaria. E disse o Senhor que no final dos tempos o amor esfriaria. E disse o Senhor que no final dos tempos o amor esfriaria. E disse o Senhor que no final dos tempos o amor esfriaria. E ele lhe pergunta: cadê teu amor? Para com teu irmão, seja de cor ou não, seu coração aos poucos vai endurecendo. E hoje é normal mortos caídos ao chão, famílias em contenda, brigas e disputas, filho matando pai, irmão contra irmão, a falta de dinheiro, drogas e engano. Ei, vamos acordar, Jesus é a solução. E disse o Senhor que no final dos tempos amor esfriaria. E disse o Senhor que no final dos tempos amor esfriaria. E disse o Senhor que no final dos tempos amor esfriaria. E disse o Senhor que no final dos tempos amor esfriaria. Chacinas, explosões, crianças molestadas, a guerra interior que cresce em você. O fim está chegando, você não acredita. O cego é simplesmente o que não quer ver. Não ouço mais ninguém orando pelo outro. Cada um com seus problemas eu ouço falar. Mas ainda é tempo de ter um renovo de amor no coração que só Deus pode dar. E disse o Senhor que no final dos tempos amor esfriaria. E disse o Senhor que no final dos tempos amor esfriaria. E disse o Senhor que no final dos tempos amor esfriaria. E disse o Senhor que no final dos tempos amor esfriaria. Chacinas, explosões, crianças molestadas, a guerra interior que cresce em você. O fim está chegando, você não acredita. O cego é simplesmente o que não quer ver. Não ouço mais ninguém orando pelo outro. Cada um com seus problemas eu ouço falar. Mas ainda é tempo de ter um renovo de amor no coração que só Deus pode dar. E disse o Senhor que no final dos tempos amor esfriaria. E disse o Senhor que no final dos tempos amor esfriaria. E disse o Senhor que no final dos tempos amor esfriaria. E disse o Senhor que no final dos tempos amor esfriaria. Renova-me, Senhor Jesus, com teu amor, com teu amor, com teu amor. Muito bom dia, São Paulo, muito bom dia, Brasil, muito bom dia para você conectado além das fronteiras no programa nosso de cada dia, o Manhã Manda Aqui. Eu sou Vanderlei Medeiros, estou aqui na Capela Irma Estevanato, na Casa de Oração para Todos os Povos. A Igreja Brasil para Cristo no Manda Aqui, que é presidida pelo nosso querido pastor sênior Joel Estevanato. Semana de alegria, porque estamos na semana da Conferência Missionária Regional Manda Aqui Bragantina. Temos certeza absoluta que vai ser e será uma bênção na vida de todos os participantes que estarão ali na cidade de Socorro. Já tivemos alguns entrevistados e hoje você vai ser impactado. Hoje você vai ser abençoado. Na nossa Manhã Manda Aqui, quem vai estar abrilhantando a nossa programação é o evangelista Edson Teixeira. Eu já quero convidar a você que está nas nossas redes sociais para deixar o seu like, compartilhar a nossa programação e abençoar pessoas que serão edificadas através da história de vida, principalmente no contexto missionário do evangelista Edson Teixeira. Hoje é quinta-feira,
quinta-feira feriado. Hoje é dia 16 de junho, véspera do início da Conferência Missionária Regional Mandaqui Bragantino. Vai ser um tempo preciosíssimo, não tenho dúvidas disso. Vamos voltar de lá impactados por aquilo que Deus vai nos motivar e incendiar os nossos corações. Então aproveite para divulgar essa programação nas suas redes sociais. Hoje, dia 16 de junho, é o 167º dia do ano. Faltam 198 dias para acabar o ano. Vamos fazer valer a pena, viu? No calendário judaico, nós estamos no ano 5.782. Você sabia disso, Ângela Voltier? Você sabia disso, Paulo Augusto? E você, meu conselheiro, companheiro, presidente do sindicato, Léo Gonçalves, você sabia disso? Não? Então tá bom. Hoje é o Dia Internacional da Criança Africana, coincidindo com a semana da Conferência Missionária, né? E nós temos missionários no continente africano também. O estádio Jornalista Mário Filho, mais conhecido como Maracanã, foi inaugurado no dia 16 de junho de 1950. Por isso, hoje estão comemorando, ou melhor, está comemorando 72 anos. Alguém aqui já foi no Maracanã? Eu, quando era criança, eu ia ao Maracanã com o meu irmão mais velho e eu vi cada jogão do Flamengo, era demais. Nos anos 80, era Flamengo e Vasco, vi o Roberto Dinamite jogar, vi aquele elenco do Flamengo, que não era um time, eu concordo, não era um time, era uma seleção, Vamos lá. Tá bom, então 72 anos da inauguração do estádio Jornalista Mário Filho, mais conhecido como Maracanã. Hoje é o aniversário de emancipação da cidade Ouro Preto do Oeste, lá no estado de Rondônia. A emancipação aconteceu no dia 16 de junho de 1981. É uma cidade nova, apenas com 41 anos. Aniversário também da cidade de Bariri, aqui no estado de São Paulo. A fundação aconteceu no dia 16 de junho de 1890, 132 anos. Eu quero orar com você e por você também, que está fazendo aniversário no dia de hoje. Você que está no streaming da Netfé TV, você que está aí nas nossas redes sociais, que está aniversariando hoje, receba os abraços aqui da Igreja Brasil para Cristo no Mandaqui, dos nossos pastores sêniores Joel e Leonor Estevanato, da equipe da Manhã Mandaqui, já citei o nome deles, essa equipe aqui que representa sempre a Mandaqui Online, o Léo Gonçalves, o Paulo Augusto, a Ângela Voltier e o presbítero Paulo Guimarães sempre com a gente também. Então nós queremos orar por todos os aniversariantes e fazer menção daqueles que fazem parte da nossa igreja local ou da nossa regional. Lá na nossa Igreja Brasil para Cristo, em Planejada 2, quem está aniversariando hoje é a Deliana Silva. Parabéns para a senhora, viu? Deus abençoe. Lá na Igreja Brasil para Cristo, em Terra Preta, é a Josiane Bernardes. Parabéns para você, Josiane. Aqui no Mandaqui, hoje os aniversariantes são Ana Clara Regis Ferreira, Edinalva Rosa dos Santos Neves e a Juliana Souza de Carvalho. Parabéns para todos vocês, que Deus abençoe. Quero orar com vocês e por vocês. Já quero te pedir, internauta, para você orar comigo também nesta manhã, para que Deus abençoe a nossa quinta-feira e nos livre, que Ele venha nos dar livramentos visíveis e invisíveis. Então vamos orar juntos nesse momento. Querido Deus e eterno Pai, nós te louvamos pela oportunidade que temos de entrar mais uma vez em oração na Tua presença. Juntos agora oramos com os internautas que estão nos seus lares, alguns em seu local de trabalho, ó Deus, e outros, Senhor, em vários lugares, em todo o território nacional e quem sabe até além das fronteiras. Aonde quer que tenha um internauta orando comigo nesta manhã, que a Tua presença venha de uma forma especial, sendo diferencial na necessidade dessa pessoa, suprindo, Pai, fazendo aquilo que nenhum homem é capaz de fazer, o milagre, que essa pessoa possa estar necessitando nesse dia. Que a revelação do Evangelho do Reino adentre nesse lar, nesta família, sobre a vida desta pessoa, para que possamos dizer, hoje chegou salvação nessa casa, porque salvação somente através do Senhor Jesus. Nós te oferecemos ações de graças,
pela vida de todos os aniversariantes. Nós te damos graças, Senhor Deus, porque até aqui podemos dizer, Ebenezer, o Senhor tem sustentado a vida de cada um deles e acreditamos também a cada um dos seus familiares. Continue dando a eles a alegria da salvação, a prosperidade do Evangelho. Faça com que eles cresçam todos os dias, Senhor, em graça e conhecimento diante do Senhor e diante dos homens também, Pai. Prospere em tudo, Pai. Proteja-os, proteja também os seus familiares, Pai. E que eles se deleitando em Ti, fazendo a Tua vontade, como o salmista disse, o Senhor possa conceder o desejo do coração dos Teus filhos. Eu oro crendo no nome que é sobre todos os nomes, no nome do meu Salvador e Mestre, Jesus Cristo. Amém. Amém, meu irmão. Amém, minha irmã. Parabéns para você nesta data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Estamos na semana da nossa Conferência Missionária Regional. Daqui a pouquinho eu vou conversar com ele que é um dos diretores da Missão Desafio. Ele que é um instrumento de Deus, tem uma história de vida maravilhosa, inclusive. Nós já tivemos uma sequência, né, Ângela, de bate-papo com o evangelista Edson Teixeira aqui, onde ele conta parte da sua vida. Se você procurar nos nossos arquivos do Facebook e do YouTube, você vai ter acesso da transformação que Deus fez na vida do evangelista Edson Teixeira. Ele também é escritor, ele tem livros, e os livros do evangelista Edson Teixeira você pode adquirir também no site da Livraria OBPC, que é o www.livrariaobpc.com.br. Ali, além de você encontrar os livros do evangelista Edson Teixeira, você encontra também os livros do nosso querido pastor Sênior Joel Estevanato, livros da nossa querida Leonor Estevanato, o livro do casalzinho preciosíssimo, que às sextas-feiras, amanhã, sempre estão conosco aqui no programa Aliança de Amor, e o seu livro chama exatamente isso, a Aliança de Amor, o livro do nosso querido pastor Ricardo Andrade, Liderança Frutífera, tudo isso no site da Livraria OBPC, que está aí na tela para você, que é o www.livrariaobpc.com.br. Se você está aqui na Zona Norte, quer conhecer a Livraria OBPC, você pode chegar aqui na nossa igreja. A nossa igreja está situada na Avenida Ultramarino 616, na Zona Norte de São Paulo, no bairro Lausanne Paulista. Você é o nosso convidado para conhecer a Livraria OBPC, já conhece a nossa igreja também e venha participar de um dos nossos cultos oficiais. Nós vamos ao intervalo, daqui a pouquinho eu volto com ele, sendo eu e você edificados com a instrumentalidade dele para as nossas vidas, o evangelista Edson Teixeira. Voltamos já já. Graças e paz, queridos irmãos, pastor Cleito da UBPC Socorro, passando aqui para deixar um super convite para cada um de vocês. De 17 a 19 de junho vai acontecer a nossa segunda conferência missionária regional aqui na cidade de Socorro. Para a pessoa do nosso pastor presidente Joel Estevanato, eu quero deixar aqui esse convite para que todos possam participar. Há uma pequena taxa de inscrição no valor de R$50, então corra, bora fazer a sua inscrição. As vagas são limitadas e vamos juntos nesse tempo poderoso. Espero por vocês. Forte abraço. Amanhã, a abertura da Conferência Missionária Regional Mandaqui, Bragantina. Você aí estava vendo o pastor, que é o pastor titular da Igreja Brasil para Cristo em Socorro, que está sendo o anfitriã deste evento. Vai ser um tempo, tenho certeza disso, maravilhoso na minha vida e na sua vida, que estará participando desta conferência. Hoje é quinta-feira. Quinta-feira é dia de quê? Manda Cash.
Hoje você, às 15 horas, aqui nas nossas redes sociais, você tem um encontro marcado com o Dudu Barros e Prado Lucas, a partir das 15 horas, através das nossas redes sociais. Já à noite é aquela preciosidade, é o culto da intimidade com Deus. Quando desfrutamos da presença de Deus, através do louvor, oramos como igreja uns pelos outros e, posteriormente, vem a palavra profética que muda a nossa vida, a nossa realidade, o nosso destino. Você é o nosso convidado. A partir das 20 horas, venha conhecer a família de Deus aqui na nossa localidade. Nós temos uma ampla estrutura para receber você e a sua família. É claro, é óbvio que se você não pode estar conosco por motivo de força maior, ou quem sabe você está além das fronteiras, você pode participar do culto do conforto da sua casa em qualquer lugar do mundo, porque os nossos cultos oficiais são transmitidos sempre através das nossas redes sociais, no Facebook, no Instagram e no YouTube, e também através do streaming da Netfé TV. Nós vamos agora conversar com uma pessoa importantíssima. Ele é um ícone da Igreja O Brasil para Cristo. Tem a sua importância no contexto de palestras, no contexto de pregação, sempre muito convidado ao redor do Brasil e além das fronteiras, para edificar o povo através da palavra de Deus, através daquilo que Deus tem falado ao seu coração, através do seu testemunho, que é muito impactante também. E ele também é um ícone e uma pessoa de extrema significância e importância no contexto missionário, pois ele é um dos diretores da Missão Desafio. Nesta manhã, com alegria, eu quero desejar a ele, seja muito bem-vindo, na paz do Senhor e um bom dia, evangelista Edson Teixeira. Olá, pastor Vanderlei Medeiros, meu amigo, tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Uma alegria muito grande estar aqui com vocês nessa quinta-feira que está precedendo aí a conferência missionária na cidade de Socorro. E eu estou muito feliz de poder estar aqui com você para que juntos a gente possa estar compartilhando algumas experiências para que os nossos queridos que nos acompanham possam ser abençoados e edificados pela presença e pela palavra de Deus. Glória a Deus. É uma alegria também. Não só, eu tenho certeza, falo por mim, mas por todos os internautas, recebê-lo aqui na Manhã Daqui. Manhã Daqui já é a sua casa. Eu lembro de uma ocasião que nós fizemos uma sequência durante semanas, batendo um papo sobre a sua vida. Choramos juntos, demos muitas risadas, sentimos a presença do Espírito Santo de Deus. Você tem que voltar aqui para fazermos isso, dar continuidade a esse projeto, viu, evangelista Edson? A gente precisa dar continuidade mesmo, tem que fechar o ciclo lá. Você é uma referência, você sabia disso? Deus o separou, Deus o tocou e você se tornou uma referência para muitas pessoas. Eu, quando era um dos líderes lá do Paraná e pastoreava uma igreja local, eu sempre ouvia muitas pessoas fazendo menção do seu nome. E pessoas que começaram o ministério até tendo você como referência. Então, você é de suma importância para o Reino de Deus, para o corpo de Cristo e também para a denominação Brasil para Cristo. É uma alegria tê-lo conosco. Obrigado pelo carinho, obrigado por tributar a mim essas honras que eu acho que eu não sou merecedor delas, mas bendito seja Deus por isso. Que bom. Tem viajado muito nesse ano de 2022? Tenho, em plena pandemia, porque a pandemia não parou ainda, né? De 2022 para cá, de 2020 para cá, e esse mundo estava fechado, eu já fui em 24 países, sem parar. Que bênção. Quanto é dia. Que bênção. Viajando também no contexto das suas palestras, das suas pregações, além da questão missionária? Sim. Além dos projetos missionários, tem as conferências no Brasil, tem os encontros de missões, tem as igrejas que estão tratando do assunto de maturidade espiritual, de conscientização e mobilização da obra missionária, e eu estou sempre atendendo. Todo final de semana que eu estou no Brasil, eu estou em uma cidade, em um estado diferente, pregando a palavra de Deus. Apesar das limitações que foram impostas pela questão da Covid-19, o senhor acredita que nesses últimos 2 anos a igreja ela se tornou mais agressiva, no bom sentido, no contexto missionário e evangelístico? Olha, eu, por enquanto, não escutei nenhum pastor dizendo para mim que nessa pandemia a sua igreja regrediu. A maioria dos pastores que eu tenho conversado
esse período serviu para trazer um pouco mais de purificação, vamos assim dizer, dentro da própria igreja, e também na generosidade desses irmãos. Conheço muitas igrejas que têm dito para mim, seus líderes, que nesse período de pandemia a igreja cresceu, a igreja avançou, não apenas em qualidade, mas também em quantidade, e também na própria contribuição financeira, que esses pastores estavam preocupados, mas Deus os surpreendeu em meio à pandemia, fazendo com que essas igrejas pudessem fazer mais do que estavam fazendo antes da pandemia. Então, a igreja se tornou, assim, agressiva nesse sentido positivo. Ela conseguiu enviar mais recursos, ela conseguiu ter mais informações a respeito do que está acontecendo no mundo, ela teve mais conscientização e ela se mobilizou bastante nesse período em prol das nações. Eu estou dentro desse contexto, então dentro desse contexto eu posso dizer que a igreja não regrediu, não, ela avançou. Que bom. Estamos na véspera da nossa Conferência Missionária Regional. Amanhã, na cidade de Socorro, vamos dar início à abertura desse tempo precioso. Quais são as suas expectativas em relação a esta conferência, meu querido evangelista Edson Teixeira? Ô, pastor Vanderlei, eu acho assim, a gente está falando dessa conferência com muita empolgação, porque em primeiro lugar, é uma mobilização de uma regional. É uma mobilização. O pastor Joel, todos nós sabemos, respira missões, sonha missões, a vida dele é missões. E como líder dessas igrejas, da nossa denominação, dessa regional, ele está fazendo essa mobilização para realizar essa conferência missionária, que é para trazer uma conscientização, não apenas para as pessoas que estarão ali presentes, mas para a liderança dessas igrejas, mostrando para eles a importância desse chamado, dessa comissão que o Senhor Jesus deixou para a sua igreja. Então, se tem uma coisa que está no meu coração queimando, é ver cada dia mais esses líderes com a consciência missionária e saber que a igreja está aqui para isso. A igreja está aqui para ter comunhão, mas não é só para ter comunhão, porque isso a gente pode ter no céu. A igreja está aqui para adorar a Deus, mas não só para adorar a Deus, porque o melhor lugar para adorar a Deus é no céu, mas a igreja está aqui para alcançar as vidas que estão sem o conhecimento da graça do Senhor Jesus. E para isso nós precisamos estar aqui, porque do céu a gente não pode fazer isso. Então eu estou empolgado porque esse grupo todo de pessoas que vão estar nessa conferência estarão debaixo dessa visão, de receber a conscientização para fazerem parte dessa mobilização que levará o evangelho aqui e também lá nas nações da terra. Evangelista Edson Teixeira, você faz parte da igreja local aqui, o Brasil para Cristo no Mandaqui, e é pastoreado pelo nosso pastor sênior Joel Estevanato. Como é ser pastoreado por alguém tão apaixonado por missões quanto você? Porque você também é um cara, um pastorzão, um evangelista, apaixonado pelo reino de Deus, apaixonado por missões, você respira isso. É um elixir na sua vida, no seu sangue, no seu DNA, missões. E de uma forma cristocêntrica também, ele reinando dentro da sua vida, fazendo com que a sua grande comissão seja imperativa na sua vida, bem como no coração do seu pastor. Como é ser pastoreado por alguém que tem uma visão muito parecida com a sua? O pastor Joel, eu sou meio suspeito de falar isso, né? A gente está junto já há 28 anos no projeto missionário e quando eu conheci o pastor Joel, vi nele esse desejo de alcançar as nações, de fazer missões, procurando pessoas que pudessem se juntar a essa visão. Eu já era um evangelista, já estava rodando um pouco, então Deus uniu essa visão e eu tenho aprendido muito com ele. Ele tem aprendido um pouco comigo, mas eu tenho aprendido muito com ele. E eu respeito muito pela unção que está na vida dele. Tudo que você vê que o pastor Joel colocou as mãos,
basta você ler a história e você vai ver que em tudo que ele colocou as mãos dentro da nossa denominação, Deus o prosperou. Ele foi pioneiro em muitas coisas, como o Jornal Conselheiro, o Instituto Bíblico Brasil para Cristo, tantas outras frentes na nossa nação, e no trabalho de missões também. O pastor Joel foi pioneiro nesse projeto de mobilização e conscientização missionária dentro da estrutura da nossa denominação Brasil para Cristo. Então, o que o pastor Joel fala para mim, eu sou muito abençoado, eu tenho assim um respeito muito grande, porque eu conheço a bagagem dele, eu conheço a seriedade com que ele trata as coisas do reino de Deus, e eu acho que esta é a razão porque durante todos esses anos nós estamos juntos. Não é porque eu sou bom, não, é porque ele é bom e eu não sou bobo. Então, ele é bom e eu não sou bobo, estou aprendendo com ele. Então, muito bom. Fica mais fácil quando você está aí disponível para aprender, e eu aprendo muito com o pastor Joel. É verdade. Eu também aqui, ajudando, auxiliando naquilo que é possível, também aprendo muito. E como você bem disse, eu também não sou bobo. Eu percebi nas suas redes sociais que existem alguns projetos missionários que já foram realizados. Entre eles, lá na Tríplice Fronteira Africana. Especificamente, eu vi o país de Burkina Faso, onde foram construídas 10 casas pastorais. Você quer falar um pouquinho dessa Tríplice Fronteira e sobre os projetos lá realizados? Posso. Na verdade, assim, quando eu trabalhava, agora eu estou um pouco, eu apoio, às vezes levanto mantenedores, parceiros, mas eu deixei de fazer as caravanas. Na verdade, nem a missão consegue mais fazer as caravanas para lá, porque há uma perseguição muito grande hoje na nação de Burkina Faso. O Boko Haram, os jihadistas, eles estão ali causando muita destruição. Mas o período de 2012 até o período de 2018, em que eu tive o privilégio de trabalhar junto com o nosso missionário, o missionário Josinaldo Cavalcante, que na época era pastor lá e missionário lá, e hoje é o coordenador do continente africano, nós começamos a trabalhar forte lá. Essas informações que você pegou foi no meu site, e elas estão um pouco desatualizadas. Aí está a construção de 10 casas pastorais, mas na verdade nós construímos 13 casas pastorais lá. Nós construímos essas casas pastorais nos lugares onde o Josinaldo mandava um obreiro, um jovem, um obreiro novo para começar um trabalho de evangelismo. Logo a igreja florescia e eles moravam assim naquelas... A gente começou a ir para essas aldeias e via que eles moravam um tipo de uma oquinha, sabe? Não tinha uma cama, eles não tinham sofá, eles não tinham privacidade, eles não tinham nada. Então começamos a mobilizar a igreja através das caravanas para construir essas casas pastorais. Então eu lembro que nós abrimos 9 poços em 9 aldeias, nós construímos 13 casas pastorais, nós entregamos, eu acho que 13 motos para os evangelistas poderem ir nas aldeias. Nós abrimos um seminário no deserto do Sahel, abrimos também uma biblioteca, tudo isso com parceria desses voluntários que se juntaram a nós, vendo os sonhos que a gente tinha, o jeito que o pastor Josinaldo sonha com essas nações, e a gente veio com os recursos para poder tornar esses sonhos realidade. E nós trabalhamos todos esses anos lá. Ainda continua o trabalho lá, embora as caravanas não estão indo, os recursos da Igreja Evangélica Brasileira, através da Missão Desafio, da OMN, de outros parceiros, continua chegando e a igreja crescendo lá. Tanto é que o pastor Josinaldo tem que ir lá 1 ou 2 vezes por ano para poder fazer os batismos, trazer orientação para as igrejas, e que cresceram muito. A nação do Togo e a nação de Gana, eu não estive presente lá pessoalmente. De 2018 para cá eu não viajei mais para essa região, mas os nossos amigos continuam sustentando esses projetos, apoiando o projeto que a Missão Desafio tem lá, e o pastor Josinaldo hoje alcançaram muitos outros feitos além desses que estão registrados aí.
Ok, obrigado. Você tem um papel muito importante também com o Haiti, principalmente no aspecto de crianças. Lá são vários orfanatos que são atendidos através da Missão Desafio e especificamente, através da sua vida. Fale um pouquinho para a gente a respeito do Haiti e dos orfanatos que lá estão. Tá bom. O Haiti nós começamos lá em 2000 e comecinho, o terremoto deu em 2010. No comecinho de 2011, nós estávamos lá chegando nessa nação para começar um trabalho com as crianças. Eu fui para esse país levando doações para as crianças que eu tinha visto através de um programa de televisão. Eu disse, eu vou para lá, o senhor abriu as portas e eu fui para lá. Então, de 2011 para cá, então são 11 anos que nós estamos trabalhando naquela nação, nós começamos a ajudar na estrutura desses lugares que recebiam as crianças, que alguns deles nem orfanato era. Tem um que era um centro de voodoo, tem um outro que era o pátio de uma igreja, tem um outro que era o quintal de uma casa, e foram colocando as crianças ali e não apareciam os pais, não apareciam os tios, nem avós, ninguém, porque tinham morrido no terremoto. Então, com o passar dos anos, nós fomos organizando, registrando, de forma que eles foram legalizados como orfanatos, e hoje nós temos 9 orfanatos lá na nação do Haiti. Essa foto que vocês estão vendo são os voluntários, caravanas e caravanas já estiveram conosco, pelo menos 26 grandes caravanas estiveram conosco na nação do Haiti e algumas caravanas pequenas, de forma que nós já entramos nessa nação 32 vezes. E nós cuidamos desses 9 orfanatos. Com o passar dos anos, a gente percebeu que não era só levar comida para essas crianças, que elas estavam crescendo, elas iriam precisar de escola, e iriam precisar de saúde, de tratamento dentário, de brinquedos, de escola, de futebol. Enfim, tinham que ser crianças que pudessem ter acesso a tudo aquilo que uma criança normal tem. Então, os vestidos, os brinquedos, as roupas. Então, começamos a ter a ideia de montar uma base no Haiti. Montamos a base, mandamos os nossos missionários. Nós temos na nossa base lá missionários brasileiros, que é a missionária Leilce, enviada pela Missão Desafio. Temos missionários mexicanos, missionários guatemaltecos, missionários sudaneses, missionários haitianos mesmo, e de outros países que vivem lá, dando todo esse apoio a esses orfanatos. São centenas de órfãos. Nós temos o projeto, senão eu ficaria essa manhã toda aqui de quinta-feira falando, mas nós temos o projeto nutrição, nós temos o projeto educação, nós temos o projeto saúde, nós temos o projeto sorriso, nós temos um monte de projetos lá hoje. Aí você está vendo o pastor Emerson, foi agora, esses dias estávamos lá no Haiti, a nossa padaria para os órfãos, o pastor Emerson literalmente com a mão na massa. Essa é a nossa padaria, que a gente prepara esses pães, cada um desses pães tem um nutriente dentro, um salame, uma carne, alguma coisa assim que possa trazer mais proteínas para as crianças. E a nossa missionária Leilce é a coordenadora, hoje não, já há 3 anos, indo para 4 anos, desses 9 orfanatos. Ela começou a cuidar de 6 orfanatos e hoje ela já assumiu a liderança desses 9 orfanatos. Aproximadamente em torno de quantas crianças são assistidas? Então, quando começamos, era aproximadamente umas 600 crianças. Com o passar dos anos, apareceu um tio, apareceu um pai, apareceu um parente, e essas crianças, à medida em que os documentos foram aparecendo, os parentes foram aparecendo, muitas delas conseguiram retornar para sua casa. Mas hoje a gente está na faixa de quase 400 crianças lá, desses 9 orfanatos. Amém. Você tem uma experiência também com os países que têm o finalzinho do nome Quistão. Nas suas viagens pelo Oriente, aquela coisa toda, né? Entre elas está, eu vou ver se eu consigo falar aqui, Uzbequistão. Uzbequistão. Exatamente. Lá você tem uma atuação no levar o Evangelho do Reino de uma forma impressa. Como foi, e eu não sei se ainda continua com essas atividades de estar visitando esses países que tem lá o finalzinho do
nome Quistão, para levar o Evangelho de uma forma impressa, isto é, a Bíblia. Uhum. Sim, a gente tem, eu só tive que parar de ir para lá por causa justamente da pandemia, né? Uhum. Que as portas se fecharam para essas nações, agora que está começando a abrir novamente. Mas nós já estivemos algumas vezes, não foi uma nem duas, algumas vezes no Cazaquistão, no Quirguistão, no Tadiquistão, no Paquistão e também no Uzbequistão. E foi em uma dessas que eu estava lá, se eu não me engano, em janeiro de 2018, eu e o Noros, o nosso missionário lá que vive na cidade de Osh, no Quirguistão, ligado também à Missão Desafio, nós fomos detidos pela polícia na fronteira do Tadiquistão com o Quirguistão. E por causa de algumas bíblias que estavam na minha mala, umas bíblias em russo, que eu de verdade estava levando essas bíblias para uma família de muçulmanos que eu estava evangelizando em Moscou. Mas o policial queria de todo jeito que eu dissesse que aquelas bíblias eram do meu amigo, para poder comprometer a vida dele como um Kirg dentro do TAD, né? E aí eu tinha que falar a verdade. Eu falei, não, essas bíblias são minhas e eu estou levando para a Rússia, para Moscou. E nós tivemos assim muito interrogatório, eu acho que foram 7 interrogatórios quando estava para começar o 8º interrogatório. Já estava amanhecendo o dia, Deus interveio e manifestou o seu poder ali, e nós fomos soltos dessa delegacia, e foi ali que nasceu no meu coração esse desejo de ter sido detido por causa de algumas bíblias. Deus colocou no meu coração o desejo de produzir 10.000 bíblias para a nação do lado, que era a nação que menos tem Bíblia, ou tinha Bíblia, de todos esses países. Eu não tinha como usar as redes sociais para divulgar isso, a pedido deles mesmo. Então eu fiz um pequeno vídeo, mandei aqui no Brasil no WhatsApp, e em questão de alguns meses nós estávamos com esses quase 300 mil reais, fomos para São Petersburgo, na Rússia, com uma equipe de acho que 16 brasileiros me acompanharam, fechamos o contrato com a Sociedade Bíblica da Rússia, e alguns meses depois nós conseguimos, eu não posso falar os meios aqui, mas nós conseguimos, com a graça do Senhor Jesus, introduzir essas 10.000 bíblias nessa nação. Essa nação foi muito abençoada. Glória depois a Deus. estivemos pessoalmente lá, em 2019, estivemos pessoalmente lá, para poder chorar com esses irmãos e abraçá-los e ver a gratidão deles, pela primeira vez na história, terem uma Bíblia completa. Eu me sentia parte do ministério do irmão André, o contrabandista de Deus, né? Que contrabandeava Bíblias dentro de um Fusca, nesses mesmos países, que era a antiga União Soviética. E agora nós estávamos tendo esse privilégio de entrar lá e de poder fazer isso. A igreja brasileira foi quem fez isso. Eu só recebi a visão e transmiti esse grande desejo do meu coração para a igreja evangélica brasileira. E a igreja, o Brasil para Cristo, teve uma participação muito significativa. E hoje os irmãos dessa nação são muito gratos a Deus por isso que nós fizemos nessa nação. Glória a Deus. No Paquistão, vocês alugaram e estão reformando uma escola, algo recente. E sendo recente, eu acredito que deva ter muitas necessidades. Como os internautas podem conhecer um pouco mais daquilo que está sendo feito lá no Paquistão e como eles podem ajudar, evangelista? Tá bom, no Paquistão nós estivemos recente lá, fizemos as cruzadas, é a 5ª nação mais perigosa do mundo para você viver o evangelho hoje, é a primeira nação que mais mata cristãos no mundo hoje. Ela está para ser superada só pela Nigéria agora por causa do Boko Haram. Essas são algumas fotos de algumas cruzadas lá. E nessa cruzada nós tivemos o privilégio de sonhar, depois de visitar vários campos de escravos, de sonhar, de fazer uma escola para as crianças que vivem em sistema de escravidão. Porque os pais não têm aonde deixar essas crianças, levam as crianças para os campos de escravidão, e as crianças acabam aprendendo isso, e é a única profissão, porque não sabem ler, não sabem escrever, não sabem fazer outra coisa a não ser escravos. De forma que fica uma cultura de escravidão na mente deles.
e a gente viu muito sofrimento, muita angústia, e nasceu no coração esse desejo de começarmos a escola. Começamos na igreja, mas foi proibido pelo governo nós continuarmos a escola na igreja, então tivemos que correr atrás de um prédio para a gente alugar esse prédio, e alugamos esse prédio, estamos reformando, inclusive hoje eles estão trabalhando lá para a gente poder inaugurar dentro de poucos dias, porque o governo vai passar por esses dias para fazer a vistoria. Conseguimos as carteiras, eu fiz uma campanha rápida, as 35 carteiras que é para 100 crianças, nós conseguimos, os ventiladores, o portador de água, o filtro, as lousas, e também aí estão os materiais escolares, os uniformes, as meias, os sapatos, os chinelos, os aventais dos professores. A gente está preparando tudo isso, mas a gente tem muita necessidade. A gente precisa pagar os documentos lá, a gente precisa também pagar a luz, pagar a água, a gente precisa de pessoas que nos ajudem a pagar a van que vai estar buscando essas crianças nos campos para trazê-las à escola. A gente precisa pagar os professores, tem um diretor, vai ter um diretor, tudo bem arrumadinho. Então, se alguém quiser nos ajudar, é só entrar nas redes sociais, nas minhas, colocar aí @eteixeira no Instagram, ou Edson Teixeira no Facebook, ou no meu site www.edsonteixeira.com.br, solicitar informações e a gente manda. Sendo que, a partir do mês que vem, nós vamos estar, a partir do mês de julho, criando um sistema de apadrinhamento dessas crianças. Então, cada uma dessas crianças, a gente vai ter um gasto de aproximadamente R$150 por mês, que vai pagar os materiais escolares, que vai pagar os professores, que vai pagar a alimentação, que é café da manhã, almoço, café da tarde, enfim, vai pagar todas as despesas dessas crianças. Vai ficar mais ou menos R$150, são $30. Um pouquinho menos do que R$150 agora, porque o dólar baixou um pouco. Mas as pessoas vão ter essa oportunidade de apadrinhar uma dessas crianças a partir desse sistema que a gente vai criar a partir do mês que vem. Muito bom, e pode contar comigo, eu quero ser um dos padrinhos. Obrigado mesmo. Amém. E vamos lá, internautas, vamos acessar as redes sociais do evangelista Edson Teixeira e ajudar. Além das orações, é importante também a sua doação financeira. Está aí na tela para você. O povo brasileiro tem se mostrado muito generoso, viu, Glória pastor Vanderlei? A gente trabalha com a libertação lá dos escravos, a gente construiu a igreja, e o povo brasileiro sempre ajudou muito. São milhares de reais que a gente tem mandado para lá, porque o brasileiro conhece a seriedade da missão, desafio, a seriedade do nosso trabalho, e eles são generosos, e eu acredito que Deus vai suprir todas essas necessidades. Glória a Deus. Há 11 dias atrás, eu não gosto de dizer que estamos envelhecendo, então eu gosto de usar muito parecido com um computador que vai sempre se atualizando. Então, há 11 dias atrás houve uma atualizada aí nos sistemas. O senhor, no dia 5 de junho, completou 53 anos de idade. Tá dia 4. Dia 4, perdão. Comemoraram no dia 5. No dia 5, então dia 4. Então, há 12 dias atrás. Como o senhor resumiria a sua autobiografia nesses 53 anos de vida? Pastor Vanderlei, é tão difícil você falar de si mesmo, né? Então eu sempre digo para as pessoas, eu sou um cara que eu tive a sorte de ser escolhido por aquele que morreu e ressuscitou, venceu a morte. Aleluia. Então eu não fui escolhido por um ídolo, eu não fui escolhido por uma entidade qualquer, eu não fui escolhido por uma religião, eu não fui escolhido por uma organização, por uma instituição, eu fui escolhido pelo Deus vivo. Glória Deus vivo olhou para mim e disse, eu quero você para mim. E eu disse, eu estou aqui para viver para o Senhor. E eu tive o privilégio de poder consagrar a minha vida. Como Jeremias foi escolhido por Deus, mas se consagrou ao chamado de Deus. Então eu fui escolhido por Deus e eu me consagrei ao chamado de Deus para a minha vida. Foi um privilégio que o Espírito Santo me deu de poder dizer sim para um Deus que me amou, que me escolheu, que me deu uma missão para poder cumprir, que é levar as boas novas de Jesus às nações da terra.
Então, esses 34 anos que eu vivo com Jesus, tem sido assim, 34 anos de muita aventura, de muita lágrima, de muito sofrimento, de muita dor, de muitas renúncias, mas também de muitos sonhos se tornando realidade, de muitas pessoas sendo tocadas pela graça de Deus, que conhecendo Jesus como seu Senhor e como seu Salvador, que é o meu maior sonho, é fazer as pessoas terem um encontro pessoal, singular e pessoal com a pessoa do Senhor Jesus. E isso eu tenho visto durante todos esses anos, esse é o meu maior galardão. Então, o Edson Teixeira é esse menino de 18 anos que Jesus chamou e que ele se consagrou ao chamado, e durante esses 34 anos, apesar de suas limitações, tem visto o Deus ilimitado trabalhar em sua vida, através da sua vida e apesar da sua vida, para que as boas novas de Jesus sejam levadas em todas as nações da terra. Esse é o meu sonho. Alguma saudade? Saudades? Tenho saudades do Amazonas. Porque quando eu me converti, eu fui para lá, né? O Amazonas foi a minha escola, foi o lugar onde eu chorei muito, foi o lugar onde eu passei muitas dificuldades, o lugar onde tinha dia que eu clamava, eu dizia: Deus, por que o Senhor me mandou para esse lugar? Tanta gente para ser salva no mundo e o Senhor me manda para a Amazônia. Mas eu não troco aquilo. As experiências e as pessoas que eu conheci geraram tanta maturidade e riqueza para minha alma que eu não troco o Amazonas por nada. Esses quase 5 anos que eu vivi lá foi o meu melhor seminário. Então, foi extraordinário. Eu tenho saudade, sim. Tanto é que eu estou lá todo ano, né? Eu acabei de chegar de lá há pouco tempo atrás. Que legal. Como você se vê daqui a 10 anos? Um senhor de 63. E viajando o mundo. Eu estou brincando. Eu me vejo fazendo o que eu estou fazendo agora, pastor Vanderlei. De verdade, eu me vejo fazendo o que eu estou fazendo agora. Eu nasci para isso. Eu nasci para ser um missionário. Eu nasci para ser um pregador das boas novas. Eu não nasci para... Desde que eu me converti, eu entendi que Deus falou comigo que eu seria um anunciador das boas novas nas nações da terra. Glória a Deus. Então, eu acho que até o finalzinho da minha vida, eu vou ser um evangelista. Eu sou um evangelista. Glória a Deus. Louvado seja Deus pela sua vida, meu amigo evangelista. O que é Missão Ásia 2022? Missão Ásia 2022... é um projeto... Nós já choramos alguns programas juntos, não vamos chorar de novo. Jesus, é muito bom. Nós estamos... A Ásia é muito grande, né? O projeto Ásia 2022 é apenas um pontapé para mostrar o que a gente está fazendo nesses países. Eu não estou chamando as pessoas para me ajudar a começar alguma coisa, mas a dar continuidade a algumas coisas que nós já estamos fazendo. Então, a Ásia, a gente está focado no Paquistão, mas também estamos indo agora com uma caravana para a gente fazer um trabalho no Vietnã, que a gente já tem esse trabalho lá. Nós temos os nossos missionários lá, a parceria com o missionário Everson e com a Dani, e nós temos os nossos missionários enviados pela Missão Desafio, que é o Albert e a sua esposa e os seus filhos, que estão lá na cidade de Siem Reap, no Camboja, abrindo uma igreja, apoiando a base que o pastor Everson cuida hoje, que é um trabalho seríssimo em aldeias. E o Albert está começando um trabalho com pessoal que vive em uma vila flutuante, eles vivem na água. E eu estive lá alguns anos atrás, orei com esse povo, e o Albert está lá hoje fazendo um trabalho lindo com esses missionários, juntos, alcançando essas pessoas nesse bairro. Já fizeram batismo, já estão começando a igreja, e nós queremos fortalecer esse trabalho lá e começar uma base nossa. Não sabemos se agora, se para 2023, 2024, mas queremos abrir uma base da Missão Desafio
para a gente alcançar todos esses países da Ásia ali embaixo. Porque tem a Ásia Central e tem esses países da Ásia ali embaixo, que é o Vietnã, o Mianmar, o Laos, Camboja, Tailândia. Nós queremos alcançar todos esses países. Então nós vamos agora para a Tailândia, da Tailândia vamos para o Camboja, e do Camboja nós vamos entrar pela primeira vez na cidade de Saigon, a antiga Saigon, capital do Vietnã, onde teve aquela guerra, aquela destruição toda. E a igreja lá é subterrânea, porque o sistema lá é um sistema comunista, fechado, tipo Coreia do Norte. E nós vamos participar lá de um apoio à igreja subterrânea. Mas são contatos que a gente está fazendo para começar a nossa base ali na Ásia, para que os missionários que são treinados aqui no Alfa, pessoas que estão ligadas à Missão Desafio, possam ser enviados à Ásia e de lá eles serem, por meio dessa base, direcionados a esses países para desenvolverem o trabalho com essas nações. Amém. Esse é o projeto Ásia que nós temos no nosso coração. Glória a Deus. Hoje na Manhã Manda Aqui nós estamos sendo abrilhantados pela presença ilustre aqui, magnífica, desse homem de Deus, tão especial, tão ilustre, mas ao mesmo tempo com uma maneira gentleman de ser, com toda a humildade. Louva a Deus pela vida dele, tenho certeza que você é internauta também. Nós vamos ao intervalo agora, daqui a pouquinho nós vamos voltar com mais o evangelista Edson Teixeira, contando-nos as experiências missionárias. Fica aí, não esqueça de deixar o seu like e compartilhar a nossa programação para quem você quer muito bem. Nós já voltamos já já. Olha para a Europa, velho continente, berço do protestantismo, onde aconteceu a reforma, onde aconteceram grandes reavivamentos espirituais. A Europa hoje é conhecido como um continente pós-cristão. Enormes igrejas vazias, seminários que formaram teólogos, missionários, pastores para abençoarem o mundo, tomados de assalto pelos liberais, produzem morte. Templos estão sendo vendidos e transformados em museus, em boates, em mesquitas muçulmanas, porque há igrejas morrendo lá, vitimadas ou pelo liberalismo de um lado, ou pelo sincretismo religioso do outro, ou pelo secularismo de outra parte. Sabem por que as igrejas estão morrendo na Europa? É porque elas não estão ouvindo o que o Espírito Santo diz a elas. الهدف الوحيد. But there is no other path to victory except through sacrifice and jihad for the sake of Allah. Manhã Manda Aqui, é muito bom entrar na sua casa, no seu local de trabalho, onde quer que você esteja aí no todo o território nacional, além das fronteiras. Eu aqui na companhia deste homem de Deus, evangelista Edson Teixeira. Estamos na semana da Conferência Missionária Regional. Amanhã teremos a abertura e vai ser um tempo precioso. Evangelista, agora há pouco nós estamos assistindo a chamada, o vídeo da 20ª edição do Simpósio de Missões da Missão Desafio. Fôlego para a Europa. O senhor acredita que hoje a Europa se tornou um continente
com uma maior dificuldade até do que, por exemplo, nós falamos muito do continente africano, ainda que tenha a sua importância dentro do contexto missionário, mas hoje a Europa se tornou mais difícil do que um continente africano ou outros continentes? Sim, hoje, sem sombra de dúvida. Hoje a Europa é um continente que vive esse momento da pós-modernidade. Eles acreditavam que a modernidade poderia trazer solução para eles, e eles viveram uma frustração muito grande, mas é um continente que tem muita riqueza, que é um continente rico, é o continente mais rico hoje do mundo, é a Europa, e justamente por causa disso eles se apegaram aos bens materiais, se apegaram às coisas dessa terra e acham que não precisam mais de Deus, não tem mais necessidade de Deus. Eles conseguiram se reerguer daquele momento da guerra que eles tiveram e se tornaram nações prósperas, e hoje não é mais necessário na mente deles a busca de Deus. Então é um continente materialista, hediondo, vive no hedonismo, é um continente apegado às coisas dessa terra. E a gente sabe pela palavra de Deus que existe a possibilidade de ter nome de que vive, mas está morto. A própria igreja de Laodiceia é alertada por Jesus: não temos falta de nada, somos abastados, nunca veremos nenhum desses problemas. E aí Jesus está dizendo, na verdade, tudo é ao contrário. Então a Europa, ela acha que não precisa do evangelho, ela acha que não precisa de Deus, e esta é a razão porque se torna um continente muito difícil de ser evangelizado hoje, porque você vai falar de Jesus para as pessoas, e eu já tive essa experiência lá, e eles vão dizer para você: eu tenho minha conta bancária recheada, eu tenho um bom emprego, eu tenho saúde, eu viajo a hora que eu quero, eu moro no continente mais rico do mundo, eu tenho todas as minhas necessidades supridas, eu tenho amigos, eu posso ir para onde eu quiser, fazer o que eu quiser, e eu não preciso de Deus. Então, eles dizem não precisar de Deus. Então, para nós que somos a Igreja de Jesus, a gente percebe que esse é o continente que hoje mais está precisando de Deus. Mas é muito difícil, porque nós vamos precisar do que esse simpósio de missões, o 20º simpósio de missões, está propondo, que é como você chegar em um vale de ossos secos e você, como Ezequiel, vai perguntar: Senhor, poderão viver esses ossos? Você chega na Europa e você diz assim: como que essas pessoas vão se voltar para Deus? Quando que essas pessoas essa nação, esse continente vai ser restaurado, como no momento, na época da Reforma, na época de Wesley, desses grandes pregadores? Você olha e fala: eles estão anos-luz distantes daquilo que eles foram. Mas aí, sabe, é o que Deus diz para Ezequiel: profetiza sobre esses ossos. Então, o simpósio e tantos outros movimentos da igreja ao redor do mundo estão voltando-se para a Europa e profetizando, porque só o Espírito Santo de Deus, através da sua igreja, é que pode trazer de novo essa vida para essas pessoas que um dia tiveram vida. Como o senhor mesmo disse, estão anos-luz em relação àquilo que eles já viveram. Qual é a cautela que o Brasil, a igreja brasileira, deve ter para não se tornar como alguns países que fazem parte desse continente europeu no contexto desse retrocesso na vida espiritual? Eu acredito que nós devemos ser pessoas, em primeiro lugar, pessoas humildes, pessoas que jamais se esqueçam da sua origem, da onde vieram. Eu hoje, pessoalmente, não conheço um país onde Deus está visitando com prosperidade financeira a sua igreja mais do que na nação brasileira. Não conheço. E olha que eu viajo o mundo. O Brasil é uma nação que Deus está entregando para a sua igreja recursos financeiros para que ela se torne uma luz para as nações da terra. Assim como Deus entregou para a Europa, assim como Deus entregou para os Estados Unidos da América, Deus está entregando isso para o Brasil.
e nós precisamos aprender com a história. A gente não pode ver esses recursos que Deus está colocando na mão da Igreja Evangélica Brasileira e pensar que isso é somente para o nosso aprazimento. É para o nosso aprazimento. Está escrito na Bíblia, em Tiago, capítulo 5, em Timóteo, capítulo 6, que as pessoas que são prósperas devem saber que Deus os prosperou para o seu aprazimento. Você deve desfrutar aquilo que Deus te deu, mas também para que sejam generosos, repartindo com os outros, com aquilo que eles não têm, sendo uma resposta de Deus para as pessoas, não colocando a sua esperança na incerteza das riquezas, mas ajuntando um sólido fundamento para a eternidade, tomando posse da vida eterna. Então eu acredito que a Europa e os Estados Unidos, eles colocaram a sua esperança na incerteza das riquezas, das coisas materiais, e a gente não pode cometer esse erro. A gente tem que ser muito agradecido a Deus pela riqueza que Ele está colocando na mão da Igreja Evangélica Brasileira, mas o nosso coração nunca ficar na riqueza, saber que são apenas meios. Abençoe-nos Deus, Salmo 67, versículo 1. E o versículo 2 diz, para que se conheça na terra os seus caminhos e entre todas as nações a sua salvação. Então Deus nos abençoa tem uma finalidade, e a finalidade é que o Evangelho seja levado a todas as nações da terra. Então que o nosso coração não esteja colocado naquilo que Deus está nos dando, que o nosso coração permaneça nele. Por isso o salmista Davi dizia, se as vossas riquezas aumentarem, não ponhais nela o vosso coração. O que infelizmente a gente percebe nessas nações, que eles voltaram o coração deles para comodidade, para o bem-estar, para a diversão, para a distração, e acabaram perdendo o foco que é levar as boas novas de Jesus a todas as nações da terra. Que Deus nos guarde disso em nome de Jesus. Verdade. Qual a importância do voluntariado em suas campanhas ou os seus projetos missionários? Visto que esses projetos missionários têm um cunho evangelístico e social. Pastor, Pastor Vanderlei, essas cruzadas, elas são importantes para os dois lados. Elas são importantes para as pessoas que estão do lado de lá, que vão ser beneficiadas através do amor que vão receber, através das palavras que vão ouvir, através das doações que vão receber, através do abraço, do sorriso, através da presença desses voluntários. Isso é maravilhoso, mas é importante por causa daquilo que Deus faz na vida e no coração do voluntário. O voluntário, ele vai para se doar e na verdade ele volta tão quebrado, ele volta tão moído, ele volta tão transformado por Deus, que dificilmente ele não tem vontade de voltar novamente, ele quer voltar novamente. Eu tenho experiência disso, de que essas centenas e centenas e milhares de voluntários que têm me acompanhado no Brasil e fora do Brasil, eles querem voltar, eles voltam incendiados, eles voltam mais agradecidos, eles voltam mais quebrantados, eles louvam a Deus porque abre uma torneira e tem água, porque abre um chuveiro e tem água quente, eles louvam a Deus porque tem uma latrina, um vaso no banheiro, eles louvam a Deus porque tem um carro que até então eles achavam que era velho, agora eles chegaram e disseram, puxa, eu tenho um carro, eu tenho uma casa, eu tenho um telhado que me protege, eu tenho uma família que me abriga. Então, o voluntariado é importante para os dois lados, para aqueles que nos recebem e para aqueles que vão, sabe? Porque a vida de ambos, os dois lados são transformados. E eu estou escrevendo um livro chamado Missão de Curto Prazo. Embarque nessa aventura e nunca mais seja o mesmo. Então eu estou escrevendo essas histórias, colhendo testemunhos de médicos, testemunhos de professores, testemunhos de pastores, testemunhos de pessoas do lado de lá que receberam a visita, de líderes daqui que foram, como é que Deus os mudou, os transformou. É importantíssimo o voluntariado para ambos os lados.
Que legal. Inclusive, esse livro pode lançar aqui na Manhã Daqui, por favor, né? Amém. Nós suplicamos. Vai ser uma alegria, vai ser um livro extraordinário. Eu não tenho dúvida disso. As pessoas estão pensando que ser missionário é você deixar tudo, deixar sua profissão, deixar os estudos, deixar e ir embora para o campo missionário. Não, eu estou mostrando nesse livro que você pode ser um missionário aqui. Seja você mecânico, seja você médico, seja você enfermeiro, seja cabeleireiro, seja professor, seja lá o que você for, você pode ser missionário aqui. E você pode estar envolvido em missões de curto prazo, e em uma missão de curto prazo você pode produzir muito mais do que se você estivesse vivendo tempo integral lá no campo. Ok. Meu amigo, conte-nos um livramento em algum país difícil que você já teve acesso, mas que era um país aí de cortina de ferro, ou com um sistema político implantado contra o cristianismo, e que Deus trouxe um livramento na sua vida. São tantos livramentos, né? Eu já tive, assim, em Cuba também, em 1996. Antes do senhor contar, eu vou fazer inveja aqui, no bom sentido, ó. Chimarrão, né? Só para você ter saudade lá de Porto Alegre. Então, eu já tive em Cuba, eu já tive na Guatemala, não só livramentos de policiais, mas também livramentos de terremotos. No MIT, eu estava no meio do MIT, onde morreram 40 mil pessoas. E das pessoas da nossa equipe, nós perdemos 12 missionários nesse dia, que morreram, que estavam junto com a gente. 1998, outubro de 1998, onde eu vi a morte, assim. Tivemos um livramento agora, há poucos meses atrás, em novembro, no Paquistão, quando pessoas sacaram as pistolas e armaram metralhadoras na nossa frente, e apontaram aquelas metralhadoras para a gente, e a gente sabe que lá eles matam mesmo, e foi Deus que trouxe um motoqueiro com uma carrocinha e que jogou essa moto no meio para que esse camarada não concluísse o intento do coração dele de tirar as nossas vidas. Problemas também na Indonésia, no Timor-Leste também, no Haiti, então, nem se fala. Eu estou aqui conversando com vocês, acabamos de chegar do Haiti algumas semanas atrás, e o ônibus que estava vindo nos buscar, a nossa equipe, os 2 ônibus foram sequestrados. No dia que nós chegamos para os ônibus nos pegar, esses 2 ônibus foram sequestrados. Nós estamos agora com 2 pastores sequestrados, e um desses pastores é meu amigo. Nós estamos agora com um missionário sequestrado, que foi sequestrado agora, essa semana, e ele está lá nas mãos dos sequestradores, missionário que trabalha com a gente, a sua esposa e os seus filhos estão na nossa base. Ele está na mão dos sequestradores. Eu tenho entrado nessa pandemia por 6 vezes, entrando e saindo desse país, e vendo os livramentos. Já teve períodos lá, épocas no Haiti, em que eu e o pastor Frederico Nozil, nós tivemos que ficar escondidos na montanha por muitas horas, porque 19 pessoas já tinham sido executadas naquele dia ali, e a gente não tinha como voltar, e tivemos que ficar escondidos até a madrugada para poder encontrar luz na cidade, chegar em uma cidade, poder chegar na nossa casa. Então eu tenho tido muitos livramentos, e o Senhor tem nos guardado em todos eles, e tem usado de misericórdia, a gente tem cumprido a nossa missão, e assim nós faremos até o dia que Ele decidir nos recolher, né? Então a gente está aí. Paulo dizia, em perigo muitas vezes, claro que eu estou longe de me comparar com Paulo, mas em perigos muitas vezes em perigos, principalmente nesses países que eu trabalho, que eu parei de perguntar para Deus por que Ele me leva nesses países difíceis, por que não me leva em países fáceis. Até que então Ele me respondeu dizendo que Ele só me manda nesses países difíceis porque eu não tenho capacidade alguma de fazer nada. E por isso que Ele me manda lá. Oh, Deus. Porque quando as coisas acontecem, todas as pessoas saberão que não é pela minha capacidade, mas é pelo poder dEle. Ele tem apenas a minha disponibilidade e o privilégio de poder obedecê-lo. Eu vou e Ele faz as coisas. Glória a Deus. Você é um exemplo, viu? Puxa. Amém. Nós nos sentimos até constrangidos, muitas das vezes,
porque parece que entramos numa zona de conforto. E quando ouvimos história como a sua ou de outras pessoas que vivem essa realidade, sempre expostos ao perigo, renunciando à sua própria vida, tendo uma motivação muito maior, até a ponto de saber que pode se tornar um mártir, e estão dispostos a doar a sua vida em prol do Evangelho do Reino. Então, é verdade. Eu acredito que nós precisamos, eu estou falando por mim, eu preciso ser mais grato, me envolver mais e viver mais o Evangelho do Reino. Amém. E Deus Amém. levanta pessoas, usa pessoas como a sua vida para nos confrontar, porque a sua vida acaba sendo um confronto, mas um confronto positivo, de querer melhorar, de eu querer Amém. ser melhor. Amém. Esse é o meu desejo, eu vivo para isso. Glória a Deus. Conte-nos um grande milagre de provisão vivenciado em sua trajetória missionária. Eu tenho um monte também, né? Muitas provisões. Eu sou um camarada muito abençoado. Eu lembro que quando uns amigos meus na casa de recuperação disseram que queriam ser missionários, que queriam ser pregadores, aí chegou lá um missionário e fez o apelo para quem desejava ser um missionário, e aí eu fui lá para frente, mas eu percebi que os meus amigos nenhum foram. Nenhum deles chegou lá, e eu me prostrei. Depois eu consagrei a minha vida a missões, e eu fui perguntar para esses meus amigos: por que vocês não foram lá na frente? Isso em 1987. E eles disseram assim: não, porque eu quero ter meu emprego, eu quero ter minha família, eu quero ter meu carro, eu quero ter meu tênis, eu quero ter meu dinheiro. E eu falei assim: mas se eu for missionário eu não vou ter isso? Eles disseram assim: é isso mesmo, por isso que nós não fomos lá na frente. Eu falei: tá bom, mas eu nunca me arrependi, sabe? Glória a Deus. Eu nunca me arrependi de ter feito essa decisão e dizer: Senhor, eu estou aqui, eu quero ser um missionário mesmo, eu quero cumprir o meu IT. E nesses 34 anos nunca me faltou nada. Nunca me faltou absolutamente nada. Deus tem suprido todas as minhas necessidades, e eu sempre falo que Ele é exagerado em abençoar, porque eu não mereço tudo isso que Ele tem me dado. Claro que Ele me ensinou o caminho da semeadura e da colheita, essa é uma lei que Ele estabeleceu, e os seus princípios eu os observo, e como consequência eu tenho essas bênçãos na minha vida. Mas eu já tive muitos momentos, o nascimento da minha filha na Guatemala, que eu precisava só para o anestesista de $1.200, e eu tinha $860 comigo, e eu conheci um pastor que estava passando necessidade, e Deus disse: dá para ele esse dinheiro. E eu falei: meu Deus, mas eu não tenho nem para o anestesista, como é que eu vou dar os $860 para esse pastor? Aí eu dei, assim, sabe, o pastor com a maior alegria, e eu assim... E uma semana depois, um irmão, estou encurtando a história, disse: passa aqui em casa, eu vou te dar uma oferta, e era 11 vezes mais aquele valor. Minha filha nasceu no melhor hospital, minha filha teve as melhores roupas, e assim tem sido todos esses anos, sabe? E eu vejo nessa pandemia que nós estamos vivendo, Deus falou comigo, e eu escrevi um livro, Prosperando em Meio à Crise. Lancei esse livro, ele está esgotado já, mas Prosperando em Meio à Crise. Foi nesse período que nasceu a Padaria dos Órfãos, o Purificador de Água dos Órfãos, o Projeto Nutrição. Foi nesse período que a gente colocou a energia solar lá na nossa base no Haiti. Foi nesse período que nós conseguimos realizar feitos na Ásia Central, na Ásia do Sul, aqui no Brasil, as cruzadas. Deus é um Deus que Ele nos surpreende. Então eu poderia de verdade ficar contando muitas histórias aqui, mas só para que vocês que estão nos assistindo agora não tenham medo algum, Lucas capítulo 9 e capítulo 10, Jesus envia os discípulos pela primeira vez e diz para eles: não levem nem ouro, nem prata, não levem 2 sandálias, nem 2 capas, vão apenas com o que vocês têm. E lá em Lucas 22:35, quando Jesus vai enviá-los pela segunda vez, Jesus pergunta: quando eu enviei vocês sem absolutamente nada, faltou a vocês alguma coisa? E eles responderam: Senhor, não nos faltou nada. Então Deus continua o mesmo. Quando Ele envia, Ele
providencia, Ele faz milagres. Glória a Deus. Evangelista Edson Teixeira, se você estivesse reunido com a igreja brasileira em um campo aberto e ali estivesse toda a igreja brasileira de uma forma interdenominacional e o senhor fosse o preletor daquele dia, Uau. qual mensagem da parte de Deus o senhor entregaria à noiva de Cristo no território nacional brasileiro? Uau, eu falaria duas coisas. Primeiro é que nós precisamos obedecer o ide imperativo de Jesus. Ele disse para nós que nós deveríamos ir a todas as nações, a todos os povos e pregar o Evangelho. Então, a minha palavra para a igreja evangélica brasileira seria essa, que não existe possibilidade de você ser um cristão se você não tiver uma visão mundial a respeito da evangelização. Mesmo que você nunca coloque os seus pés em outra nação, a visão tem que ser uma visão mundial e tem que ser obedecida. É uma ordem que Jesus deu para a sua igreja. E se nós não cumprirmos essa ordem, a sua igreja pode ser gloriosa, pode ser grande, pode ser maravilhosa, pode ter muito dinheiro, pode ser famosa. Se não cumprir isso, você está em desobediência à ordem de Jesus. E isso pode trazer consequências terríveis para a sua vida. Então, eu chamaria a igreja à obediência à ordem imperativa de Jesus de irmos e fazer discípulos de todas as nações. E a segunda mensagem que eu falaria seria que a gente precisa cumprir Mateus capítulo 25, que missões é Deus amar o próximo através de você e você amar a Deus através do próximo. Tive fome, tive sede, estava nu, estava preso, e vocês fizeram tudo isso a mim. E quando vocês fizeram a uma dessas pessoas, vocês fizeram a mim. Então, o que Jesus está ensinando é que a melhor forma de servi-lo, de amá-lo, de obedecê-lo, de ser útil para ele, é eu fazer isso para ele, mas no próximo. É Deus amar o próximo através de mim e eu amar a Deus através do próximo. E naquele dia ele diz: vinde benditos de meu Pai, porque eu tive todas essas necessidades e vocês supriram. E as pessoas vão perguntar quando? E ele vai dizer: quando vocês fizeram uma dessas coisas para eles, vocês estavam fazendo para mim. Então, obediência à ordem do Senhor e amar a Deus. Amar a Deus é amar o próximo. Você serve a Deus servindo o próximo. Você adora a Deus cuidando do próximo. Você dá significado para a sua vida quando você canaliza as coisas que você tem em favor do próximo. Muito bom. O senhor falou sobre consequências. Poderia destacar algumas consequências quando a igreja ela é indiferente e não comprometida com missões? Sim, a história está aí para mostrar para a gente. O próprio Apocalipse, o Senhor Jesus, ele chama a sua igreja ao arrependimento, ele tem palavras de exortação para essa igreja, e ele dizia: se caso você não se arrepender, eu virei e eu vou remover o seu candeeiro. Candeeiro, o candelabro, é a própria igreja. Eu vou remover vocês desse lugar aonde eu plantei vocês. E a gente lê a história hoje e a gente vê tantas igrejas, tanto na Europa como nos Estados Unidos da América, que fecharam o coração para missões, que Deus os prosperou, que eles avançaram, mas em num certo nível, no momento da história deles, eles se tornaram voltados para si mesmos, de forma egocêntrica, pensando só em si. E hoje a gente tem, não vou dizer dezenas e nem centenas, mas milhares de igrejas nessas nações que não são mais igrejas. O candeeiro foi removido e muitas pessoas têm pagado um preço muito grande, e esta é a razão porque nós vamos fazer o 20º Simpósio de Missões, justamente porque líderes deixaram de obedecer o ide imperativo de Jesus e passaram a pensar só em si mesmo. E a consequência é essa: é uma geração inteira hoje que não conhecem o Evangelho do Senhor Jesus.
Meu amigo, o senhor acredita que estejamos vivendo uma crise de liderança dentro desse contexto de pessoas apaixonadas pelo Evangelho do Reino e pela expansão do Reino? Recentemente, não tão recentemente assim, talvez aproximadamente uns 10 anos atrás, a revista Times, ela fez uma pesquisa junto de aproximadamente lá 1.000 pastores nos Estados Unidos. E um grande percentual, se eu não me engano, aproximadamente 78% desses pastores, eles disseram que faria qualquer outra coisa que estivesse fora do ministério. Disseram também que não tinha mais aquela prática de uma vida devocional e, esporadicamente, quando se pegava a Bíblia, pegava apenas para elaborar o sermão da noite que ele iria ministrar. Estamos vivendo um esgotamento espiritual, uma crise no contexto clerical, eclesiástico, no Brasil, no mundo. Por isso, talvez, hoje, a expansão do Evangelho do Reino não se tornou mais distante ou mais, eu gosto muito dessa palavra agressiva no sentido positivo, de avassaladora, exatamente por essa situação no contexto eclesiástico? Sim, não é ser um pessimista, mas é ser um realista. A gente não pode negar de que, de verdade, nós estamos vivendo em um período de esfriamento. Pela multiplicação da iniquidade, o próprio Jesus diz em Mateus 24:12 que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriariam. Então a iniquidade é como um freezer, uma geladeira, em que as pessoas vão se esfriando até que se tornem pessoas congeladas. Mas eu louvo a Deus porque o versículo não diz que é o amor de todos que se esfriariam. Ele fala também, infelizmente, ele não fala o amor de poucos. Mas ele fala o amor de muitos, mas não fala o amor de todos. Verdade. Então, em cada geração, quem lê um pouco da história percebe que em cada geração há um esfriamento de líderes por causa de coisas materiais, por causa de decepções também com igrejas. A gente vê um número imenso de pessoas. Ainda a gente não vê isso muito no Brasil, embora tenha. Mas a gente vê mais na Europa e na América do Norte um número imenso de líderes que estão desistindo da sua função eclesiástica, ministerial, se voltando para as coisas materiais, para viver uma vida normal, porque o chamado ministerial tem esmagado eles, tem pressionado demais eles estão desistindo. A gente vê isso mesmo, mas por um outro lado, a gente vê esses poucos incendiados por Deus, e como o Elias, que tinha às vezes aquela visão de dizer: Senhor, eu estou sozinho, todos te abandonaram, e aí vem Deus e fala: não foram todos não, tem mais 7.000 que não se prostraram diante de Baal. Então, em cada geração, Deus tem um remanescente, Deus tem um grupo de pessoas, por isso que surgem os avivamentos, por isso que surgem esses movimentos de evangelização, esses simpósios, essas conferências, esses encontros onde as pessoas estão com fome, com sede. Deus junta em um só propósito essas pessoas que querem servir a Deus e dar um significado para a sua vida na sua geração. Então, é uma realidade. Eu pego o Apocalipse 22, que fala que o que é santo, santifique-se mais, o que é sujo, suje-se mais. Então, é como se fosse duas vertentes, dois rios, né? A gente vai ver, por um lado, um grupo de pessoas que estão se esfriando e se afastando do Senhor, mas, por um outro lado, a gente vê uma outra vertente de pessoas buscando a Deus, vivendo em santidade. Então, vai ter ao mesmo tempo, vai ter esses dois rios que vão estar fluindo, de um grupo de pessoas que vão se afastar do Senhor, mas de um grupo de pessoas que vão estar mais perto de Deus, e é esses que vão fazer diferença na sua geração. Glória a Deus. Evangelista Edson, você é representante legal do organismo vivo, o corpo de Cristo, de uma forma interdenominacional. Visto a credibilidade do seu ministério, organização, no contexto denominacional e interdenominacional, apoia, não é só o Brasil para Cristo, mas são várias denominações que se tornaram parceiros daquilo que Deus tem confiado na sua vida.
porém você está debaixo da instituição organizacional que é o Brasil para Cristo. Por isso eu gostaria que você transmitisse uma mensagem aos líderes das igrejas locais da nossa denominação em todo o território nacional e também para aqueles que estão além das fronteiras. Amém. Eu quero, em primeiro lugar, agradecer a Deus por ter me dado o privilégio de ser membro dessa igreja. A Igreja Brasil para Cristo é a minha igreja desde que eu me converti, tem 34 anos. Sempre fui dessa igreja porque sempre encontrei nessa denominação, homens sérios, homens com compromisso com a pregação do Evangelho, homens consagrados, homens dedicados e homens como eu, homens falhos, homens que têm suas limitações, mas homens que acreditam no poder ilimitado de Deus e que, apesar de suas debilidades e fraquezas, estão debaixo da mão poderosa de Deus que os capacita, que os levanta, que os unge, que os fortalece, que os usa. Então, eu louvo a Deus por fazer parte da denominação Brasil para Cristo. Eu também louvo a Deus por ser parte de uma denominação que os nossos líderes não são intocáveis, eles não são inacessíveis. Os nossos líderes não são estrelas que ficam numa posição tão alta, embora nós os respeitamos dentro da hierarquia, mas eles são acessíveis a nós. A hora que você precisa conversar com eles, a hora que você precisa de um conselho, eu sempre vou ter com eles mais para ser aconselhado, porque eu preciso muito do conselho deles, eu preciso mudar e melhorar em muitas áreas da minha vida, e sempre que eles se depararam com uma debilidade minha, com uma carência minha, com uma falta minha, com uma necessidade, eles sempre supriram, não só na área financeira, mas na área emocional, física, na área ministerial, amizade, ombro. Eu louvo a Deus por participar dessa denominação, o Brasil para Cristo. Então a minha palavra é que esses nossos pastores continuem cheios do Espírito Santo, como foi Manuel de Melo, continuem dependentes do poder de Deus. Nós somos uma igreja que nascemos debaixo da unção do Espírito Santo e nascemos para ganhar as nações para Jesus. Nascemos para levar as boas novas de Jesus às nações da terra. Que Deus te abençoe, querido. Que Deus te prospere. Você que tem apoiado o projeto da denominação, que é a OMN, que é a Oferta Missionária Nacional, e outros projetos também da igreja local, Deus te prospere muito. Eu chamo sobre a sua vida uma prosperidade como você nunca experimentou na sua igreja local, no seu campo ministerial. Que cada semente dessa que você libera, que você incentiva os membros da sua igreja para semear nas nações da terra, que Deus traga uma colheita abundante e receba a gratidão do meu coração e também a gratidão dos missionários que estão espalhados nesses mais de 30 países, quase 300 missionários ligados à nossa denominação, que estão nesses mais de 30 países, com certeza são muito agradecidos a Deus pela vida de cada um de vocês. Nós estamos fazendo o que estamos fazendo, porque vocês estão nos apoiando, que o Senhor os abençoe cada vez mais em nome de Jesus. Glória a Deus, louvado seja Deus. Muito bom mesmo. Amanhã de hoje, olha que coisa boa, que dozinha, chegamos ao final do programa, evangelista Edson Teixeira. Eu ficaria aqui o dia inteiro conversando com o senhor, viu? Poxa, só aprendendo. eu que agradeço por essa honra de estar aqui nessa manhã de quinta-feira com vocês. Esse dia que está precedendo a abertura dessa conferência, que seja uma bênção, que na cidade de Socorro haja socorro dos céus, para que tenha socorro para as nações da terra, em nome de Jesus. Gratidão, meu amigo, quero agradecer em nome da sua igreja local, Brasil para Cristo do Mandaqui, agradeço a sua disponibilidade em nome dos nossos pastores sêniores, Joel e Leonor Estevanato, e da equipe da Manhã Mandaqui, que hoje é representado pela nossa querida Ângela Vautier, o Paulo Augusto e o Léo Gonçalves. Meu amigo, muito obrigado, viu? Eu que agradeço, querido. Um abraço a todos que estão aí te apoiando, a irmã Ângela que entrou em contato, a toda essa equipe maravilhosa e uma conferência de missões extraordinária para todos nós. Nos encontramos lá. Amém.
Muito bom ter você conosco aqui na Manhã Manda Aqui também. Até agora, chegamos ao final do nosso programa. Não esquecendo que hoje, a partir das 15 horas, nós temos o MandaCast com o Dudu e também com o Lucas Prado. Dudu Barros e o Lucas Prado no MandaCast. Às 20 horas hoje é noite de intimidade com Deus, aquele momento gostoso de oração, louvor e depois uma palavra do Senhor vinda ao seu coração. Que manhã gostosa. Ângela, você foi abençoada? Paulinho, você ficou aleluiado? E você, Léo, está penteca? Graças a Deus. Amanhã, sexta-feira, vai ser o início, então, da abertura e nós vamos ter um tempo precioso também conversando com o nosso querido missionário Eurico Teles. Ele que é missionário ali no Peru, ele é responsável por essa nação e também, assim como hoje, como fomos edificados através da vida do evangelista Edson Teixeira, amanhã às 10 horas aqui, você vai ser edificado também pela vida do Eurico. Eu fico por aqui. Gratidão, equipe, gratidão a você. Muito obrigado, louvado seja Deus pela vida de cada um de vocês. Edson, abraço no seu coração, aprendo muito com você. A paz do Senhor a todos.